E aí, galerinha, beleza com vocês? Vou fazer esse material aqui para vocês sobre PG, esse começo de PG, e alguns detalhes a mais. Mesmo quem assistiu a aula aí no Meet, pode até adiantar um pouco o vídeo, se quiser, mas no final eu vou comentar algumas coisas, alguns problemas, tá? Então, principalmente resolução de problemas. Então, eu vou falar bem rapidamente sobre a teoria da PG, mas depois a gente vai para a resolução de problemas, tá? Então, não deixe de ver o vídeo, acho que o vídeo é importante, e alguns macetinhos para você resolver alguns tipos de problemas bem interessantes, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro para a gente não perder tempo falando sobre PG, tá? A progressão aritmética, progressão geométrica, né? Então PG é uma progressão geométrica onde você tem os termos, né? A1, A2, A3 e assim vai, né? Na PA, para você chegar no próximo termo, você somava uma razão. E aqui não, aqui você multiplica uma razão que a gente chama de Q, não chama de R, até para não confundir com a razão da PA. Então você tem aqui, ó, tá? Você está multiplicando sempre por um mesmo número que é chamado de razão, beleza? Tá? Por que chama-se Q? Porque quando a gente quer descobrir o Q, a gente precisa pegar um termo qualquer e dividir pelo termo anterior, certo? E então a gente obtém o quociente, por isso que é um Q. Certo? Tá? Esse aqui é de quociente. Beleza, então, gente? Então, basicamente, a PG é isso, tá? Só que a PG, ela pode ser crescente, ela pode ser crescente, ela pode ser constante, ela pode ser oscilante e ela pode ser decrescente, tá? Beleza? E é interessante que você faça esse exercício, tá? Como assim esse exercício? Então, o exercício que eu falo é o seguinte, ó. Você, não é bem um exercício, né? Para você entender bem essa parte aqui de como classificar a PG. Então, você tem uma reta, certo? A reta dos números, aqui está o 0, aqui está o 1, esse é o que interessa para a gente, tá? Então, quando o nosso Q, vamos colocar aqui, ó, é maior do que 1, a PG é crescente. Quando é igual a 1, a PG é constante. Quando é entre 0 e 1, a PG é decrescente. Claro que não pode ser 0 nunca, né? Se for 0, você não tem uma PG, vai dar tudo 0. Né? E menor do que 0, você tem uma PG oscilante. Tá? Basicamente é isso. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Razão maior do que 1. Por exemplo, razão igual a 3. Vamos pegar 3. Vamos pegar essa PG bem simples. 1 vezes 3, 3, vezes 3, 9, vezes 3, 27. Fácil de ver que é uma PG crescente. Tá? Tentei abreviar aqui, mas não vamos. Crescente. Beleza? Tá? Então, essa primeira aqui, crescente. Agora a gente vai para razão igual a 1. Então, imagine que a razão é igual a 1. Você tem uma PG que começa com 2, vezes 1, 2, vezes 1, 2, vezes 1, 2. Então, isso aqui vai ser uma PG constante. Entenderam? Tranquilo, né? Depois você tem uma razão entre 0 e 1. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, uma razão entre 0 e 1. Tá? Então, nesse caso, vamos colocar aqui o Q igual a meio. Então, imagine que começa com um número, sei lá, 6. Multiplica por meio, vai dar 3. Multiplica por meio, vai dar 3 meios. Multiplica por meio, vai dar 3 quartos. Multiplica por meio, 3 oitavos. Tá? Repare que isso aqui é decrescente. Você está cada vez chegando mais perto do zero. Nunca vai chegar no zero, mas vai chegar no 0,0000, né? Tá? Reparem que isso aqui, ó, é 1,5. Aqui já é 0,0,75.
Aqui já é 0,163, né? 3 vezes 8, 24, sobra 6, 7, tem alguma coisa assim, tá? Então, repare, está diminuindo, certo? Está diminuindo, vai decrescendo, beleza? E por último, se a nossa razão for menor do que zero, por exemplo, q igual a menos 2, começando com 3, vezes menos 2 vai dar menos 6, vezes menos 2 vai dar mais 12, vezes menos 2 vai dar menos 24, e assim você vai ter um positivo e um negativo, certo? Tá? Beleza? Por essa razão, você vai ter uma PG oscilante. Certo? Então, esses são os 4 tipos aí de PG. Tá? Tranquilo, tranquilo, né? Não tem muita dificuldade nisso, não. Claro que o que cai mais, o que a gente mais vê, seria crescente e decrescente, né? Então, dificilmente a gente vai trabalhar com uma PG oscilante. Às vezes pode aparecer, tá? E mais difícil ainda, constante. Então, não tem nem o que trabalhar com ela, né? Ela é constante, é sempre o mesmo valor, tá? Beleza? Então, olha só. Bom, sabendo disso, então, nós temos alguns macetes aqui, alguns problemas que eu resolvi para a gente resolver, que eu separei para a gente resolver. Vamos lá, então, vamos ver aqui, ó. Bom, antes nós temos que ver o seguinte. Existe também a fórmula do termo geral da PG, tá? Então, o termo geral da PG, como que a gente faz? Simples, né? Você tem o A1, o A2, a gente sabe que é o A1 vezes Q. O A3, a gente sabe que é o A1 vezes Q, ou seja, Q ao quadrado. O A4, a gente sabe que é o A1 vezes Q, vezes Q, vezes Q, tá? É só você pensar aqui, ó. A1, A2, A3 e A4. Então, A1 vezes Q e vezes Q, ou seja, Q ao cubo, certo? Tá? Sempre assim. Então, aqui a gente chega na fórmula do termo geral, ó. Se eu for, né, crescendo aqui muito, eu vou chegar no AN, que vai ser A1, que não muda nunca, vezes o Q, que também não muda, elevado, ó, tá vendo? Quando aqui é 4, aqui é 3. Quando aqui é 3, aqui é 2. Então, quando aqui é N, aqui vai ser N menos 1, certo? Essa é a fórmula do termo geral, tá? E fora isso, isso aqui permite que a gente resolva, né, vários problemas sobre PG, tá? Então, vamos tentar fazer aqui um. Ó, separei aqui um exercíciozinho aqui da internet. Então, bem simples e rápido, né? Determine o quinto termo da PG, onde o primeiro termo é 3, A1 é igual a 3 e a razão é igual a 7, tá? E o quinto termo, a gente sabe que vai ser A1 vezes a razão elevado a 4, beleza? Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, você vai ter que A5 é igual a 3 vezes 7 elevado à quarta potência. Então, repare que aqui, olha só, aqui é o que eu costumo dizer. Exercício de PG tem uma vantagem. Dificilmente o cara vai pedir o 10º termo, o 9º termo, o 15º termo, porque para fazer potência sem uma calculadora é muito difícil. Eu até posso pedir numa prova sabendo que vocês estão fazendo a prova em casa, com auxílio de calculadora, celular, computador, né? Mas numa aula presencial, no colégio, por exemplo, seria muito difícil pedir um termo muito avançado, porque você ia perder muito tempo calculando coisas desse tipo. Aqui ainda vai, a quarta tudo bem, mas se fosse o 8º termo, já pensou? Então ia ficar mais complicado. Então isso aqui vai ficar 3 vezes 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7, 63 vezes 6, 28, 34, e vezes 7 de novo, 3 vezes 7, 21 vai 2, 28, 30 vai 3, 21, 22, 23, 24, é isso? Creio que seja isso, vamos lá? 20, 33, 21, tá, isso aí. Então, 3 vezes 2.401. Então, o A5 vai ser
7.203, certo? Beleza? Então esse é o primeiro exercício assim, que eu separei para a gente fazer, bem simples, direto, tá? Vamos para o próximo. Esse aqui, ó, eu achei bem interessante, tá? Porque não é muito direto. Você tem que usar um raciocínio aqui, ó. Determine o primeiro termo da PG, sendo que ele te deu o A9, que vale 12, e o A6 vale 96, tá? Não, o A9 vale 12 e o A6 96. Por isso que ele fala que é uma PG decrescente, tá? Então, repare o seguinte, gente, como é que a gente resolve isso? Você tem aqui o A1, aí você tem aqui o que ele quer saber, o A6 e depois o A9, né? Só que o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó, a gente sabe que do A6 para o A9, você tem o A6, o A7, o A8 e o A9, beleza? Então, esse A6 aqui, eu sei que vale 96 e o A9 vale 12, tá? Mas toda a maneira de você pensar é a mesma. Nunca pense assim, a PG é decrescente, então eu divido. Não, você vai multiplicar pela razão, sempre multiplica pela razão. Ah, mas a razão é que é uma fração. Então você acaba multiplicando por uma fração e aí vai diminuindo. Mas nunca fique tentando achar um caminho mais fácil do que esse. Esse já é o mais fácil que eu estou te passando, tá? Então, PG, o próximo número você multiplica por essa razão. Agora, essa razão pode ser negativa, aí vai ser oscilante, pode ser entre 0 e 1, aí vai decrescer, pode ser maior do que 1, vai aumentar, mas é sempre multiplicado, tá? Então, reparem que aqui, ó, para eu sair do A6 e chegar no A7, eu multipliquei por Q, multipliquei por Q de novo, multipliquei por Q de novo e cheguei no A9, não é isso? Então, eu posso dizer, veja bem, olha que interessante esse exercício. Eu posso dizer que o A9 é igual ao A6 vezes o Q elevado a 3. Não posso? Certo? Ó, eu peguei o A6, multipliquei pelo Q 3 vezes e chego no A9. Olha que maravilha. Beleza? Aqui é bem mais direto e bem um raciocínio muito melhor. Aqui você vai ter 12 igual a 96 vezes Q ao cubo. Então, reparem que aqui, ó, eu posso simplesmente passar o 96 dividindo, Q ao cubo, né? Posso simplificar isso aqui. Se eu simplificar isso aqui, vai dar 1/8 igual a Q ao cubo, né? E o Q é a raiz cúbica de 1/8. Isso é igual a meio, né? Meio vezes meio vezes meio dá 1/8. Fechou? Então, você acabou de achar o quê? A razão. Mas ele quer saber o primeiro termo. Aí é fácil, gente, porque olha aqui, ó. A6, por exemplo, que eu já sei o valor do A6, é igual a 1 vezes o Q elevado a 5. Não é isso? Tá? Então, o A6 eu sei que é 96, o A1 vale, não sei, vou descobrir, e o Q elevado a 5 dá 1 sobre 32. Tá? Então, na verdade, 96 é igual a 1 divididos por 32. Esse que está dividindo vai passar multiplicando. A1 vai ser 96 vezes 32. 96 vezes 32. Aqui vai dar 192. Aqui vai dar 18 vai 1, 27, 28. 2, 17 vai 1, 10 vai 1, 3. 3.072, se eu não tiver feito a conta errada, mas acredito que não. Beleza, gente? Tranquilão? Agora vamos para mais um que eu achei muito interessante também, para a gente fechar essa aula de hoje. Gente, esse aqui é muito interessante. Claro que a gente tem que usar uma calculadora, mas veja bem, o produto, na verdade eu vou usar esse exercício para explicar um macete para vocês resolverem alguns outros problemas que vão ser até mais fáceis do que esse. Mas o macete a gente usa, tá? É o seguinte, ele simplesmente, olha aqui, ó, o produto de 7 termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E em PG, então isso aqui é uma PG, 7 termos. Ele não fala qual é o primeiro termo, ele não fala qual é a razão, tá? Ele só diz que se eu multiplicar esses 7, multiplicar um pelo outro, eu vou ter aquele número lá, 4, 5, 8, 6,
471.424. Que número é esse, hein? Ó, 4.586.471.424. Beleza? É isso. Então, ele pergunta qual é o quarto termo, que é esse aqui. Já não foi à toa que ele perguntou esse. A gente sempre vai usar esse como base. Não porque ele está perguntando, mas porque é o termo do meio. Isso vale para PA e para PG, tá? Mas vamos fazer como PG, depois eu só explico como é que ficaria numa PA uma coisa desse tipo. A PG, veja bem, nem vamos colocar A1, A2, A3, A4. Até podemos colocar porque ele disse que ele quer esse, né? O A4, certo? Repare que para eu chegar no próximo, eu tenho que pegar A4 vezes Q. Para eu chegar no próximo, seria A4 vezes Q ao quadrado. Esse aqui é o A5, A6, mais um que é o A7. Então, seria A4 vezes Q ao cubo, certo? Tá? Beleza? E para eu voltar para o A3, eu teria que pegar esse A4 e dividir por Q, certo? Para voltar para o A2, eu tenho que pegar esse A4 e dividir por Q ao quadrado. E para eu voltar para o A1, eu tenho que pegar esse A4 e dividir por Q ao cubo, certo? Então, quando eu volto, eu tenho que ir dividindo por Q para voltar para o número anterior, certo? Então, esse número do meio não é porque ele pediu esse, tá, gente? É porque esse é o do meio, do centro. Então, eu uso esse artifício sempre. Se ele for um termo ímpar, tá? Tem gente que gosta de fazer assim, ó. Tem problemas que o cara pede 3 números em PG. O cara coloca A vezes Q e A vezes Q ao quadrado. Ó, pronto. Em vez de você ficar com 3 incógnitas, que seriam um x, um y e um z, você fica só com 2 incógnitas, o a e o q. E aí fica mais fácil resolver. Beleza? Tá? Você coloca tudo só em função de a e q. Tá? Nesse caso aqui, como são vários números, ia ficar aq ao cubo, aq à quarta, até aq à sexta, que é o sétimo termo. Então ia ficar um expoente muito grande. Tá? Então, se eu fosse multiplicar isso aqui tudo, você ia ficar com 2 incógnitas. Ia ficar com... Porque ele falou que o produto disso é aquele número bisonho lá, né? Então, se eu multiplicar todos esses aqui, ó, aqui a quinta e aqui a sexta, ó, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, até aqui, Aqui fecharia meus 7 termos, certo? Até apagar essa parte aqui que não interessa. Tá? Então, imagine, se eu multiplicar isso tudo, vou ficar com A à sétima vezes o Q. Aí eu vou ter que somar todos os expoentes. Aqui dá 11, 15, 18, 20, 21, 22. 21, né? Então, Q elevado a 21. Isso aqui é igual aquele número bisonho. Então, eu continuo com duas incógnitas. E o macete que eu estou te dando, você vai simplesmente anular uma das incógnitas. Você já vai ver como. Ó. Simples. Ele falou que o produto desses números todos vale aquele número bisonho, não é isso? Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esses termos que eu fiz ali em cima, tá? E ver o que acontece, tá? E aí é só usar a matemática básica e você vai ver que a nossa equação vai ficar simplificada. Então, olha aqui, ó. Se eu pegar A4 por Q ao cubo, eu vou multiplicar por A4 vezes Q ao quadrado, vezes o A4 sobre Q, vezes o A4, vezes A4 vezes Q, vezes A4 vezes Q ao quadrado e vezes A4 vezes Q ao cubo, certo? Agora, se eu multiplico isso tudo, eu sei que dá aquele número lá, bisonhão lá, que eu não vou repetir aqui. Se eu multiplicar isso aqui tudo, o que vai acontecer? Esse Q2 vai cortar com esse Q2. Esse Q3 aqui embaixo vai cortar com esse Q3. Esse Q vai cortar com esse Q. Sumiu o Q, gente. Então, eu vou ficar com A quarta elevado à sétima, porque aqui eu estou multiplicando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igual, aí sim, aquele número 4, 5, 8, 6, 4, 5, 8, 6, 4, 7, 1 e 4, 2, 4. 4, 7, 1 e 4, 2, 4. Tá? Então, esse aqui seria o quarto termo elevado à sétima. Por isso que eu falei que precisa calculadora. Você precisa usar a raiz sétima desse número bonito. Tá? E aí você vai achar o número 24.
Ou seja, o quarto termo é 24. Beleza? Se eu elevar ele à sétima, ele vai dar esse número aqui gigante. Tá? Então, interessante isso. Tá? Você pode usar esse artifício para cancelar as razões. E aí você fica só, tá? Numa PA, alguns problemas também falam isso, tá? Então você pode usar assim, 3 números estão em PA. Você pode usar um número aqui, ó, x mais r e x menos r. Ó que interessante, tá? Porque aí lá não é mais, não é vezes e dividir, é mais e menos. Mesma coisa, quando você soma esses três, ó, esse r, tá? Mas aí não funciona para multiplicação, seria soma, tá? Mas ele fala, 3 números estão em PA, a soma deles vale tanto. Você já acha aqui, ó, você já acha o número do meio, porque aqui vai sobrar 3x aqui, ó, tá? Beleza? Tá? Então isso aqui é uma propriedade da PA. Você pode não estar entendendo, mas ó, vamos pegar uma PA bem fácil. 3, 5 e 7. Beleza? Ó, 3, 5 e 7. Então repare o seguinte, se eu somar esses 3 números, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou dizendo então que se eu somar os 3 números da PA, é a mesma coisa que 3 vezes esse cara do meio? É, olha aqui, ó, 3 vezes 5 dá 15. E se eu somar esses 3, também vai dar 15. Entendeu? Tá? Isso, gente, em qualquer PA. Então, olha aqui, ó, imagine. 8, 15 e 22. Então, eu estou somando 7, né? Então, repare. 3 vezes 15 dá 45. E 8 mais 15 dá 23. E mais 22, 45. Entendeu? Então, claro, é como se eu pegasse aqui, ó, esse 7, né? E passasse, equilibrasse aqui, ó, 15. Eu pego os 7 que tem aqui, isso aqui vai ficar com 15 também, e jogo esse 7 para cá, isso aqui vai ficar com 15 também. Então, eu vou ter 15, 15, 15, certo? Por isso que também vale para PA só que sempre soma, tá? Nunca vi um problema envolvendo produtos da PA, beleza? Tá? Mas na PG acontece, tá? Então, eu queria mostrar para vocês essa malandragem aqui, né? Esse macete que você pode usar bastante em PA. Repito, quando a sequência é pequena, você pode até usar aqui A vezes Q e A vezes Q ao quadrado. Tudo bem, tá? Só que aqui você não cancela a razão. Se você multiplicar, por exemplo, isso, você vai ficar com A ao cubo vezes Q ao cubo, tá? Beleza? Mas pode ser. Vai que ele pede o termo do meio, né? Como ali. O termo do meio é AQ. Então, se você tiver isso aqui, um valor, é só tirar a raiz cúbica, né? Se você tirar a raiz cúbica disso aqui, você vai ficar com AQ. E aí você acha o termo do meio. Tá? O que você não acha é o primeiro termo. Porque aí você precisa saber o valor do Q para dividir, para achar o A. E você não tem. Então, quando você faz isso, quando você tem mais de uma informação. E você pode montar uma equaçãozinha. Porque você tem duas incógnitas, você precisa de duas equações. Só que no nosso problema, repare, ele só deu uma informação. Você só tem uma equação. O produto dos números é igual àquele número grande lá. Não tem outra informação. Então você só pode ter uma incógnita. Aí a maneira melhor é o quê? É você fazer daquele jeito, né? Então aqui, ó, nesse caso aqui, se fossem 3 números, você pode fazer A sobre Q e aqui A vezes Q. Ó, o do meio. O do meio é o A. Se eu multiplicar, vai cortar esse Q com esse Q e vai ficar A ao cubo. Entendeu? Então, o produto dos 3 vai ser A ao cubo. Aí é só tirar a raiz cúbica do número, você vai achar o A. Beleza, gente? Tá? Então, hoje era isso, esses macetes desses problemas aí. Claro que a coisa vai vir soma de elementos de uma PG, tem mais coisa aí pra frente, tá? E a gente vai aprofundando, eu vou buscando aí mais alguns exercícios que eu achar interessante e vou passando para vocês. Beleza? Então é isso, por hoje é só, valeu, um abraço para vocês, bom fim de semana.